Fabrício Gomes da Costa botou uma pergunta e não marcou, diz a Liliane. Pode olhar o gráfico do milho futuro? Cara, eu posso até olhar, mas eu não opero milho e recomendo enfaticamente que as pessoas não operem commodities. Tá? Tem um... Milho Campinas. Milho Campinas. Eu não vou olhar contrato especificamente, porque vai variar do contrato que você está fazendo. Tá? Então aqui eu olho sempre o mercado futuro, como eu faço o índice futuro, dólar futuro e não o contrato atual. Por que eu recomendo enfaticamente que as pessoas não operem isso? Primeiro é alavancado. Como o índice, como o dólar, isso aqui é alavancadíssimo. Portanto, não é indicado para pessoas que estejam iniciando no mercado. Vem aquela conversa fiada do assim, mas ele é muito direcional. Ele é muito direcional, mas continua não sendo indicado para operar por pessoas que não sejam muito experientes. Normalmente, esse aqui é o último estágio na vida de um trader. O último, o mais avançado dos estágios na vida de um trader é a operação de commodities. Por quê? Porque commodities são alavancadas, commodities envolvem um conhecimento de economia muito grande, você precisa conhecer o mercado específico da commodity que você trabalha. E o mercado futuro ele de commodities, de bens reais, como milho, soja, café, boi, tudo isso existe. Você está fazendo negociação de uma coisa que existe. Tá? Não é o fantástico mundo de Bob que nós temos nas ações. Tá? É diferente. E esses mercados, eles frequentemente são inibidos. Então, se acontecer uma movimentação abrupta, esse mercado inibe. O que isso quer dizer? Quer dizer que fecha e você não pode negociar mais naquele dia. Se no outro dia, quando abrir, ainda tiver com movimentação poderosa, ele inibe também. Você não consegue fazer negócio nenhum. E assim vai acontecendo. E eu já peguei inibições de 6 dias consecutivos. Então você imagina que você está aqui vendido. Olha, isso aqui é uma tendência de baixa, não é? Tá, claro, todo mundo aqui vendo a tendência de baixa, espetáculo, tendência de baixa. Aí você está vendido. Chega, mas você não necessariamente vendeu ali em cima. Você pode ter vendido aqui por baixo em algum canto. Aí chega por aqui assim, o mercado dá uma paulada para cima, como fez aqui, e inibe. As subidas estão muito fortes e inibe. Tu tá vendido. O troço fica um dia subindo, dá a máxima, não tem negócio. Ele abre e fecha e você não consegue fazer o negócio. Aí vem o outro dia, ele abre e fecha e você não consegue fazer negócio. Ele abre e fecha. 6 dias fazendo isso. O troço que tava aqui, bicho, vem pra cá. Porque cada inibição dessa é a oscilação máxima. E tu tá vendido e tu não consegue sair, bicho. Não consegue, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tem sentado na frente da tela e ver o teu dinheiro virar titica. Às vezes o lucro e às vezes o principal. Né? Porque numa inibição dessa. Tá? Então eu já peguei inibição de 6 dias, já peguei inibição de 3 dias. Inibição de 3 dias é relativamente comum. De 6 dias eu posso te dizer que não é uma coisa muito comum. Mas a de 3 dias eu já peguei assim com uma certa assiduidade. Inibição de 1 ou 2 dias era relativamente comum. Eu parei de operar commodities muitos anos atrás, porque exige uma dedicação específica que eu não tenho. Então, não tenho e não posso ter. Então eu indico veementemente, não, ao contrário do que os caras ficam falando na internet, não opere em commodities se você não for um cara muito conhecedor do ramo. Certo? Essas palavras você pode falar assim, mas o Campos é um chato. Pegue os livros do Larry Williams, por exemplo, que opera commodities, o forte dele é commodities, e vai ler. E aí você vai ver que ele te fala exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, dito tudo isso, e como ninguém vai ouvir o que eu disse mesmo, aqui vinha numa tendência clara, absurda, de baixa, fez o suporte, caiu de novo, testou a mesma região, topo, isso aqui tinha tudo para fazer, isso aqui é um topo, é um fundo reflexo, e se rompesse aqui, formava um fundo duplo, e foi o que aconteceu. Aqui testou, e ontem, com esse volumaço, isso aqui acionou um fundo duplo, cujo alvo é este. Vou projetar mais ou menos isso aqui, tá? Não é exatamente uma ciência de precisão, mas cujo alvo é aquele ali, 70, né? Vou botar aqui mais ou menos R$70. Então, o alvo deste fundo duplo é R$70. Então, a perspectiva é essa. Observe que a média de 20 já virou. Não é incomum, nada é incomum, fazer esse movimento, volta, quica na média e dispara. Então, a oportunidade. Quem perdeu ontem tem, às vezes, uma oportunidade mais para frente se isso acontecer. Esse, graficamente falando, exclusivamente do ponto de vista gráfico, é isso aqui que você espera em milho.
tá? No contrato futuro. Tá? Dá oportunidade de compra aqui? Dá, é um candle poderoso, né? O Então subiu ontem quase 5% e já vem subindo há alguns dias. Tá? Mas o candle de ignição mesmo não tinha acontecido. Você vê que aqui não tinha um candle de ignição, até tinha um certo volume, mas não era um candle de ignição, um gapzinho muito michuruca, que para o milho não é grandes coisas, porque eles fazem alguns gaps ocasionais assim, sem muito desespero. E aqui uma movimentação já mais poderosa. Tá? Então aqui no milho, se você for tratar só por análise gráfica, tem esse alvo aí por conta do rompimento deste fundo duplo com esse candle.